Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Vim resolver a prova da Prefeitura Municipal de Quaraí, lá no estado do Rio Grande do Sul. É uma prova para agente administrativo e agente de combate a endemias. Mas se você estiver estudando para outros concursos de nível médio da banca, são bem parecidos. A banca em questão seria a Fundatec. Então são os concursos da banca Fundatec. Essa prova é uma prova de nível médio, está aqui. Tá? Execução Fundatec, nível médio. As questões de matemática, elas começam na questão número 21, se não me engano. Então vamos até as questões. Isso, justamente. É uma prova de matemática e raciocínio lógico. Aqui sempre eles dão o que significa os símbolos na parte de raciocínio lógico. Primeira questão, que é a questão 21, ele aborda uma equação do segundo grau. Então, temos aí o seguinte: acerca das raízes da seguinte equação de segundo grau, x² menos 3x menos 10, é correto afirmar que. Então, nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Vamos achar o delta. Delta é b² menos 4ac. O a é o que está colado aqui do x², então o a vale 1. O b vale menos 3. E o c é o que não tem o x, que é o termo constante aqui, ele vale menos 10. Então vamos lá. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser menos 3² menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Então aqui vai dar menos 3² dá 9. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Menos vezes menos mais. Então 9 mais 40, 49. Então temos um delta positivo. Um delta positivo ele indica que nós vamos ter duas raízes reais. Então, ter duas raízes reais significa que pode ser números naturais, números inteiros, pode ser números racionais, que seriam as frações. Mas aqui na letra A ele diz as duas raízes têm valores iguais. Essa aqui está errada. Quando o delta é maior que zero, as duas têm valores diferentes. Então vamos achar esses valores. Então x vai ser menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a. Então, nosso x aqui vai ser menos, aí como o meu b é negativo, menos com menos dá mais. Então, vai ser 3 positivo, já fazendo o jogo de sinal, mais ou menos a raiz de 49 dá 7, dividido por 2 vezes a, que é 2, que é 2 vezes 1 dá 2. Aqui vai sair duas raízes, x' e x duas linhas. Então, x' aqui para nós vai ser 3 mais 7 sobre 2. No caso, vai dar 5. 3 mais 7, 10 sobre 2, 5. E 3 menos 7 sobre 2, que vai dar menos 2. Porque 3 menos 7 dá menos 4. Menos 4 por 2, menos 2. Aí você tem uma raiz inteira positiva e uma inteira negativa. Então, esse daqui ele pertence ao conjunto dos números naturais. E os números naturais são os números a partir do zero inteiros, 1, 2, 3, até o infinito. E os números inteiros, eles podem ser o quê? Eles podem ser negativos. Então, quando a gente tem os números inteiros, que é representado pela letra Z, você tanto vai ter os positivos até o infinito, como você vai ter os negativos. Então vai ter menos 1, menos 2, até o infinito. Então no caso a alternativa correta aqui seria a letra D. Questão 22. Um arquiteto projetou uma casa que deveria ser confortável e ampla, sem tornar-se excessivamente grande. Ele então apresentou a planta baixa, representada pela figura abaixo. Com base nela, assinale a alternativa que apresenta o perímetro da casa em metros. Então, o perímetro seria a soma de todos os lados. Aí você já tem aqui 10, 8 e 7. Esses aqui você já tem. 10 mais 8 mais 7. Beleza. Mas esse pedacinho aqui você não tem. Só que o que você tem? Você está dizendo aqui que esse pedacinho vale 3. Então aqui também vai valer 3. Esse outro pedacinho, por sua vez,
vai valer quanto? Se aqui em cima eu já tenho 7, se aí eu já tenho 7, o que eu tenho aqui mais? Eu vou ter mais 3 para poder fazer os 10. E aqui do outro lado, como eu tenho 3, aqui nesse x vai ser quanto? Vai ser 5. Ó, esse lado, esse x com esse pedacinho, vai dar exatamente esse outro pedaço aqui, ó, o 8. Então, basicamente você vai ter, eu vou até fazer mais fácil. Basicamente você vai ter 10 embaixo e 10 em cima, que é o 7 com 3. Seria 10 mais 10. E do outro lado você tem 8 e 8. 8 mais 8. 10 mais 10, 20. 8 com 8, 16. Então no caso aqui, 36. Alternativa correta, letra E. Tá? Então você vai olhando dos dois lados e tem que lembrar que esse tamanho total e esse tamanho total aqui não mudam. Você tem que só ver aqui se vai dar certinho ou se tem mais curvas. Curvas não, né? Mais pedaços retos aí feito no caminho. No setor de arquivos de uma determinada empresa, o tempo a ser destinado para a execução das duas tarefas do setor é dado através do sistema a seguir. Então aqui tem um sistema de equação, ele já dá pronto e diz o seguinte: sabe-se que o tempo para arquivar documentos é dado por x e o tempo para desarquivar documentos é dado por y, e considerando os valores em percentual. Assinale a alternativa que indica os valores de x e y, respectivamente. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma adequação. Esse de cima eu vou deixar do jeito que está. Vou mudar nada. Agora o de baixo, aqui eu estou vendo que está negativo e aqui eu estou vendo que está positivo. Só que aqui é 2 e aqui é 1. Aí eu vou pegar essa equação de baixo e vou multiplicar por 2. Então vai ficar 8x, que eu vou multiplicar por 2, menos 2y, igual a 500. Isso não altera em nada na conta, certo? Aí vou somar as duas usando o método da soma. Vai ficar 11x é igual a 770. Eu vou fazer ele aqui agora. 11x é igual a 770. X 770 sobre 11, que vai dar 70. 11 dividido por 7 dá por 77 por 11 dá 7 e bota o 0. 70. Agora você escolhe uma das duas equações para substituir, para encontrar. Eu vou substituir na de baixo mesmo. Então vai ficar 4 vezes 70 menos y é igual a 250. Então vai ficar 280. Aí esse 250 vem para cá negativo e o y passa positivo. Então o y passou a ser 30. A alternativa correta, como ele quer x e y, é 70 e 30. Preste atenção, toda vez que vocês pegarem uma questão de sistema, para ver qual é a ordem que a banca está pedindo. Ele poderia pedir y e x. Então, essas pegadinhas que tem em concurso, cuidado. Letra A. Questão número 24. Uma confeitaria tem 25 funcionários que produzem 40 tortas de bolacha a cada 8 horas. Então, você tem aqui, os funcionários são 25, a produção de tortas é 40 e o tempo, né, as horas são 8. Aí ele diz, se a confeitaria aumentar 20% o número de funcionários. Então, você tem que descobrir quanto que é esses 20%. Então, você escreve assim, 20 sobre 100 de 25. 0 vai com 0, 2 vezes 25, 50, 50 para 10, 5. Então, aumentou 5 funcionários. No caso agora, ele vai ter 30 funcionários trabalhando. Quantas tortas, olha onde é que está o X, quantas tortas serão produzidas em 24 horas? Vai pôr aqui o 24. Aí aqui deu uma regra de 3 composta. Você escreve o 40 sobre X, que é onde tiver o X você já coloca, e iguala. E vai analisar. Ora, se eu aumentei o número de funcionários, o que acontece com a produção de tortas? Também aumenta. Então, eu escrevo 25 sobre 30. Se diminuísse, eu escreveria o contrário, 30 sobre 25. Aí, vezes. Se eu aumentei as horas trabalhadas, agora são 24 horas, com certeza eu também vou aumentar o número de tortas. Então, eu escrevo 8 sobre 24. Precisa se preocupar. Aqui vai ficar 40 sobre x. 25 vezes 8 dá 200.
30 vezes 8, você faz 3 vezes 30 vezes 24, você faz 3 vezes 24, que dá 72 e repete o zero. Esses dois zeros podem eliminar. 20x é igual a 40 vezes 72. Aí você não multiplica ainda não. Deixa ele aí tranquilo. Aí vai fazer 40 vezes 72 sobre 20. 40 para 20 dá 2 vezes 72. 2 vezes 72, 144. Alternativa correta, letra C. Vamos para a questão 25. Questão 25 já entra na parte de raciocínio lógico, certo? Então ele vai dar aqui, ele está pedindo uma negação de uma proposição composta. Aí você tem que identificar que tipo de proposição composta é essa. No caso, você vai observar se tem um se então, se tem um e, se tem um ou, se tem um se, somente se. Nesse caso aqui, ele diz o seguinte: e-mail é uma comunicação mais rápida. E-mail é a comunicação mais rápida que existe. Então essa aqui é a primeira frase. Seria o P. E aqui eu tenho o ou. Fax não é obsoleto. Então P ou Q. Então como nós temos P ou Q, a negação disso aqui, a negação, quando eu nego isso aqui, eu passo a ter não P e não Q. Então o ou vai virar I e eu vou negar essas frases aqui. No caso, ó, e-mail é a comunicação mais rápida que existe. Eu vou colocar aqui e-mail não é a comunicação mais rápida que existe. E esse ou aqui eu vou substituir ele por um i. E fax, só que o fax ele já tem um não. Então para você negar esse que já tem um não, você tira esse não. E fax se tornou obsoleto. Vocês vão encontrar isso aqui na alternativa E. E-mail não é a comunicação mais rápida que existe. E, olha o conectivo aqui, e fax tornou-se obsoleto. Isso é a negação dessa proposição composta que tem o ou. Tá? Que seria o que a gente chama de uma disjunção. A linguagem matemática permite que se represente de várias maneiras o mesmo número. Cenário alternativo que apresenta outra forma de escrever raiz de 3. Então, raiz de 3, você vai pensar o seguinte, essa raiz é o que? Uma raiz quadrada? Então aqui tem um índice 2. E todo número está elevado a 1. Então a tua resposta aqui seria 1 sobre 2. Onde o 1 é o expoente e ele está dividido pelo índice da raiz. Isso sempre que você tiver uma raiz. Ah, tem a raiz de 10. É 10 elevado a 1 meio. E se você tiver o contrário também, eu tenho 7 elevado a 1 meio. Então isso aqui é a raiz de 7. Você pode voltar também. Alternativa correta, letra C. Aqui ele está trabalhando com radiciação e potenciação. Para você que está estudando, o conteúdo que vai estar lá no seu edital é radiciação e potenciação. Vamos para a questão 27, que é uma questão de porcentagem, simples, bem tranquila. Onofre Pires, estagiário do setor jurídico, tinha por tarefa perfurar 1.230 folhas, padrão ofício, brancas e timbradas por ordem do juiz responsável pelo fórum. Sabendo que ele já perfurou 40% das folhas, quantas folhas faltam ser perfuradas para que Onofre Pires termine sua tarefa? Então falta 60% daquele valor. Então você vai colocar aqui 60% de 1.230. Esse zero vai com esse vai com esse. Sobrou a multiplicação aqui de 6 vezes 1, 2, 3. 18 vai 1, 12, 1, 13 vai 1, 12. 6 vezes 1 com 7. 7, 3, 8. Letra D. Bem tranquila também, de porcentagem. Juros simples. Sabendo que Paulo aplicou R$500 a juros simples de 3% ao mês e recebeu 775 de rendimentos, quantos meses durou a aplicação? Juros simples, JCIT, fórmula, 75 foi o que ele recebeu, capital 500, taxa de juro 3%, temos o tempo, zeros vão com zeros,
75 é igual a 15t. Consequentemente, você vai ter que t é igual a 75 por 15, que é igual a 5. Então, foram 5 meses. Duas proposições quaisquer, P e Q, formam uma proposição composta por conjunção. Então, a conjunção, pessoal, a conjunção que ele fala está representada por esse símbolo e é o I. Tá? É o I mesmo. Então, nessa situação é correto afirmar que o resultado da proposição será. Aí aqui você vai fazer o seguinte, você vai fazer a tabela verdade do I, você vai colocar assim, P, Q e P, I, Q. Aí a tabela verdade aqui vai ficar assim, são 4 valores. Você vai ter 4 possibilidades. Vou colocar as 4 aqui para a gente analisar a questão. Então, posso ter as duas verdadeiras, que aí sim dá um resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso, que dá falso. Falso e verdadeiro, que também dá falso. E falso, que vai ser falso. Então, qual que é a conclusão? Que se tiver algum valor falso, o resultado, né? O resultado vai ser falso. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra C. Falso se pelo menos uma das proposições simples for falsa. Se pelo menos uma, ou as duas no caso, for falso, o resultado é falso. Letra C. E a questão 30, que é a última questão, você tem aí uma soma, você vai fazer a soma, bem simples. 8 com 3 dá 11, vai 1. Aqui vai dar 12, vai 1. 12, vai 1 e 12. Então, deu 12.221. Aí ele diz, não pertence ao conjunto dos números naturais? Ora, se você somou dois números naturais, o resultado é um número natural. Então, isso está errado. Será inferior à classe das dezenas de milhar. Primeiro, vamos entender o que é classe. A classe está dividida aqui a cada 3 números. Então, essa aqui é a primeira classe, ela é a simples. Então, aqui você tem a unidade, a dezena, a centena. Aí, quando você chegar aqui, você vai ter a unidade de milhar e a dezena de milhar. Certo? Se tivesse mais um número, seria a centena de milhar. E esses números aqui seriam as ordens. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Então, tem um número que tem 5 ordens. Possui 5 ordens numéricas, pronto, seria a letra C. Aí aqui ele diz, atingirá as centenas de milhar? Não, para atingir a centena de milhar teria que chegar aqui, ó. Aqui seria unidade de milhar, dezena e centena. Possui 5 classes? Não, se ele possuísse 5 classes, ele teria que ser separado por ponto 5 vezes. Na verdade, 4. 1, 2, 3. Teria que ter 4 pontinhos para poder você ter 5 classes. Primeira classe teria 3. Segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Mas ele não tem. Então, a alternativa correta, letra C. Essa foi mais uma prova da Banca Fundatec de nível médio. No canal tem uma playlist, deve já ter umas 3 ou 4. E eu continuarei postando até ter todas as provas que a banca realizou de nível médio. Ok? Vejo vocês na próxima resolução. Fique com Deus e desejo sucesso e aprovação no seu concurso.